E Do que estamos falando quando falamos em racismo ambiental? Novembro Negro, mês da consciência negra, Dia da Consciência Negra se aproxima e nós ouvimos aqui e acolá terminologias que, de certa forma, para alguns já são conhecidas, para outros não são. E nesse sentido, nós aproveitamos, quando eu falo nós, a comunidade negra, aproveita também para buscar, já que o intuito é a conscientização, para ampliar a compreensão sobre alguns conceitos que têm efeitos práticos em nosso mundo da vida. O conceito e a concepção inicial de racismo ambiental surge no ano de 1981, né, nos Estados Unidos da América, por uma grande liderança negra, que é o Benjamin Franklin Chaves. Ele era um grande líder negro dos direitos civis. E como que surge esse conceito? Esse conceito surge para dar conta de refletir sobre a exposição da população negra a situações de vulnerabilidades sociais e ambientais. Então, quando falamos de racismo ambiental, estamos falando de condições que a população negra, em especial, passa a ser vulnerabilizada, e essa vulnerabilidade que atinge a população, quer seja do campo, quer seja da cidade, ela contém o aspecto do racismo do ponto de vista que a população sequer participa das decisões. São decisões externas, com direcionamentos, inclusive algumas com decisões políticas ou com intervenção de empresas, que vão colocar em risco e que colocam, que expõem em risco uma comunidade sem a participação daquela comunidade. Aqui, se nós pudéssemos falar, alguns exemplos apenas. Decisão sobre um lixão ou um aterro próximo muito de uma comunidade e a comunidade não participar dessa decisão. Esse é um caso que pode acontecer. Decisões sobre uma comunidade ribeirinha, que vai afetar uma comunidade do campo, uma população negra, um quilombo, onde vai ser utilizado agrotóxico e a população sequer participa dessa decisão. O racismo ambiental ele tangencia essa relação que vai deixando a população numa situação de descriminalização, né? E vai deixando a população à margem dessas decisões. A terminologia cresce e se expande, né, dos Estados Unidos para todo mundo. Aqui no Brasil, nós temos inúmeros exemplos que a gente pode conversar sobre isso. Por exemplo, recentemente a gente viu a vulnerabilidade de populações indígenas que sofrem toda essa lógica da mineração, do extrativismo, né, essa lógica antropocêntrica, essa lógica que só pensa no capital, que coloca a saúde das populações em risco pelo processo da mineração e que sequer a população tem o direito de decidir. Isso inclui o racismo ambiental. Ele tem uma configuração internacional, né? Em esfera internacional a gente pode conversar sobre a dimensão do racismo ambiental, por exemplo, das novas formas de colonização, né? Tanto as velhas formas de colonização, mas as novas formas de colonização, no debate entre o norte global e o sul global, onde as grandes empresas, os grandes empreendimentos do norte global buscam instalar as suas empresas e os seus negócios na América do Sul ou em regiões de países periféricos em situação ainda de desenvolvimento, e a lógica que predomina é aquela velha lógica que nós conhecemos, né, de extrair o máximo de lucro e aumento de poder sem sequer se preocupar com as condições reais, étnicas e culturais das populações que ali vivem. Então, o conceito e a concepção de racismo ambiental
está sempre associado à concepção de injustiça ambiental e também, por que não dizer, de justiça ambiental. Então, onde houver injustiças ambientais, onde houver comunidades, populações do campo e da cidade que estão expostas a condições de vulnerabilidade por decisões às quais elas sequer participam, ali há a prática do racismo ambiental. Você pode estar me perguntando, e como fazer o enfrentamento dessa temática de práticas de racismo ambiental? Um dos caminhos é a busca, é a luta permanente, é a organização permanente por justiça ambiental. Isso vai desde a organização dessas comunidades que são vulnerabilizadas, mas fundamentalmente de que as políticas públicas em educação ambiental reconheçam, né, o protagonismo desses sujeitos, dessas populações negros e negras, dessas comunidades vulneráveis do campo e da cidade, que necessitam serem reconhecidas a partir das suas compreensões. Com frequência, nós vemos essa instalação de um empreendimento, de uma empresa, e toda a população que vai sofrer. Aqui no Brasil tem muito do setor de frigorífico que se instala próximo à comunidade, toda a população vai passar por isso. No setor de reflorestamento, indústrias do papel e tantas outras, né, da mineração, que causam grandes danos ambientais, grandes injustiças ambientais. Então, o racismo ambiental precisa ser enfrentado por políticas ambientais, por movimentos sociais populares que digam não a essa forma de exclusão. Portanto, era esse o conceito que eu gostaria de refletir com vocês no dia de hoje. Vou deixar uma indicação de leitura sobre a temática na descrição do vídeo. Continue estando conosco em movimentos de luta, resistência e de esperança. Um grande abraço a todos, todas e todes.